Fala galera, Silas Fernandes aqui falando. Estamos em mais um episódio do Despluga Podcast. Então vem chegando, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça do mais importante, se inscreva aí no canal, dê uma ajuda aí pra gente, porque o Despluga está sempre trazendo muitos papos aí interessantes que vai agregar valor a vocês. Então se inscreva aí, ajuda a gente, beleza? Hoje o assunto vai ser um assunto sensacional. Vamos falar sobre expansão de marca, vamos falar sobre franquias. E eu trouxe aqui um convidado super especial, Fábio Constantino. Ele vai se apresentar aí para vocês melhor. Mas, Fábio, obrigado demais. Me sinto honrado. A equipe do Despluga Podcast agradece muito pela sua presença aqui nessa tarde. Eu queria que você já se apresentasse aí para a galera, falasse quem é o Fábio. Fica à vontade, o Despluga é a sua casa. Obrigado. Silas, mas eu que agradeço. Acho que é muito importante estar participando aqui, a oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre expansão de marcas, negócios, né? Então vamos lá, né? Falar um pouquinho quem é o Fábio. Eu costumo começar falando que eu comecei a minha carreira lá como Posso Ajudar, do Banco Bradesco, né? Eu brinco, né? O coletinho vermelho que ficava ajudando os idosos lá nas salas de autoatendimento, né? E lá que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências profissional, né? Eu brinco, né? Eu falo assim, a gente nunca sabe quando a gente entra no banco, né? Eu falo assim, entrei no grande, naquela época era o maior banco da América Latina. Aí a gente bota lá na sala de autoatendimento e fala assim, será que foi castigo, né? O que eu fiz de errado, né? Botar lá. Mas, cara, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que eu tive lá, porque era muito legal. Porque você estava atendendo lá. Pô, é aquela dificuldade. Estamos falando isso lá de 2000, anos 2000, né? Não tinha essa tecnologia toda, a internet tava pouquinha coisa, né? Então ainda era o banco tradicional que tinha que pagar no caixa, não tinha os meios de pagamento estavam começando aqui e as máquinas estavam começando aquele fenômeno dos bancos tentar tirar os clientes da agência para usar a sala de atendimento. E aí ele é muito legal que eu ia ajudando aqueles senhores, aquelas senhoras que estavam lá, era ali na W3, ali na 511 Sul, né? E era uma agência muito cheia, né? Nem tinha porta giratória naquela época. E aí eu comecei a observar tudo e falar assim, eu via que todos eles, a sua maioria, estavam com jogo de loteria, né? Seja uma Mega Sena, uma quina lá. E eu comecei a conversar, né? Eu comecei a conversar com eles, tudo. Falei, mas por que vocês gostam de jogar? Tudo. Ele falou, fazer uma fezinha, né? Meu filho é sempre bom, tá tocando isso, é muito legal, bacana. E aí eu falei, poxa, por que esse senhor, a senhora gosta de jogar, tudo? E aí eu comecei a tentar identificar um pouco ali, né? E aí eu falei, cara, eu tenho um produto aqui no banco que eles ficam mandando a gente vender, que é a tal da capitalização. Sim. Que é um sorteio, vai ganhar dinheiro e um valor pequeno. E aí quando eu vi, eu comecei a oferecer esse produto e quando eu vi, eu estava batendo na meta da agência, que lá bacana. No sala de autoatendimento. Sim. E aí eu comecei ali que hoje traz um pouco, porque eu estou falando dessa história específica, que muito do que eu tenho hoje dentro da minha empresa, que eu fui durante a minha jornada, foi avaliar a questão da qualificação, né? Que às vezes o pessoal fala assim, mas como que eu vou aumentar minhas vendas? Às vezes é só perguntar. Então eu consegui identificar a dor ali naquele momento, hoje falando mais tecnicamente, a dor, verifiquei a necessidade e demanda, e quando eu vi, eu estava batendo a meta da agência oferecendo ali. Aí o Bradesco é um banco de carreira, né? Você tem que passar por todos os cargos, né? Aí depois a próxima posição foi no caixa e eu continuava também batendo as metas dos produtos e serviços do banco ali, por quê? Na conversa, na qualificação. Principalmente você criando esse rapport, essa conexão com eles lá. E isso me fez eu virar gerente com 6 meses de banco, com 21 anos de idade. Que bacana. Né? Legal. E aí, assim, começou a ter um pouco dessa história aqui, e eu sempre começando a bater metas, conhecendo. E aí, quando eu vi, eu acabei virando gerente de pessoa jurídica, né? E quando eu virei gerente de pessoa jurídica, eu brinco, né? Eu costumo falar muito que hoje você pode mentir para sua mulher, para o seu marido, tudo lá, para os seus amigos, né? Não, eu estou bem de vida, mas para o gerente do banco não. Sim. Você pode estar andando, chegar de Porsche lá e o cara, mas tem 2 prestações atrasadas, vou mandar recolher o carro. Mas isso que quando você está dentro dessas operações lá internas, você começa a ver a dor do empresário, né? E aí foi muito da onde que eu aprendi, porque foi a maior escola que eu tive, né? Essa conversa, vendo,
Eu até falo algo, né, que eu falo bastante isso, que a gente costuma contar todas as nossas vitórias no palco, né? É verdade. Isso bem, mas nos bastidores que a gente vive o processo e principalmente sente as derrotas, né? Sim. E nesses bate-papo lá, tudo, eu via muitas dores, né? E dentro dessa concepção de conhecendo bem o meu cliente, tudo aqui, foi que eu fui desenvolvendo muito rápido a minha carreira, né? E aí eu ganhei muita fama. Tem até uma frase que eu falo bastante, né? Que eu falo que eu não bato metas e quebro recordes. Aí eu vejo o pessoal falando, mas por que você fala essa frase, né? Foi que uma vez lá no banco, né? Aquelas coisas, tinha um diretor que era bem arrojado, para não falar doido, né? Uhum. Ele no meio de uma reunião de gerentes lá falou, vou aumentar a meta de vocês em 3 vezes. Aí o pessoal, meu Deus, ele tá louco, a gerentada toda reclamando. E eu fiquei calado. E eu acho que incomodou aquele meu ficar calado com aquela história lá. Uhum. Aí ele virou, mas Fábio, você não quer falar nada? Vamos falar assim. Aí jogou o microfone praticamente na minha coisa assim. Eu falei, não tenho o que falar. Meta não se discute, meta se cumpre. Aí ele falou, beleza, já que você é gostosão, sua meta vai mais 5 vezes. E, cara, eu olhei aqui, beleza, cara. Corri atrás e bati 10 vezes a meta. Caraca. Aí aquela ideia, todo final de ano, né, quem é de banco, sabe, os colegas bancários, sabe, tem normalmente aquelas convenções de premiação, tudo. Eu fui lá, recebi a premiação no palco. Naquela época, com 21, 22 anos de idade, linguinha nervosa, né? Uhum. Aí eu, mas aí, conte aí o seu segredo aí, por que você chegou a esse resultado? Eu falei, não, como que você fez? Eu falei, primeiro eu trabalhei, né? Aquela coisa bem... jovem já acaba sendo dando um pouquinho de arrogante, né? Sim. Aí eu falei, e eu tenho um negócio comigo, eu não bato meta, eu quebro recorde. Aí virou essa fama, essa frase. E às vezes não é uma frase só de efeito, é um estilo de vida que eu tenho, né? E aí me ajudou muito a crescer. Quando eu vi, eu cheguei a diretor executivo, depois tive a oportunidade, passei no concurso da Caixa Econômica Federal, cresci também, cheguei a cargos altos, cuidei de alguns projetos impactantes dentro do Brasil, exatamente porque eu tenho muita essa essência de inconformismo. Eu sou um eterno inconformado, né? Eu sempre, quando estou conversando, ou dando uma palestra, uma coisa, eu brinco bastante, falo assim, eu nunca fui o mais bonito da turma, nem o mais inteligente, nem o mais esperto, mas sempre eu fui o mais esforçado e o mais inconformado. E isso me fez atingir patamar muito grande. E aí depois, quando eu estava, depois do banco, tudo, decidi voltar para a iniciativa privada, né? O lado empreendedor começou a falar mais alto, e todo bancário é muito generalista, né? Porque a gente acaba mexendo em todas as áreas, fazendo tudo lá. Primeira coisa, vou fazer consultoria, né? Comecei a fazer consultoria de empresas, montei empresas, umas deram certo, outras não deram errado, aquela jornada de todo empreendedor, até que eu entrei dentro do franchise, né? Fui trabalhar dentro de uma empresa que vendia franquias, e eu comecei a observar que era um mercado muito forte, só que estavam sendo feitos de forma errada. Porque o foco estava sendo em só vender a franquia. E aí eu percebia que você estava legal, ia ter venda, ia gerar um dinheiro para as franqueadoras através da taxa de franquia, só que não era um legal para fazer expansão. E eu, como em banco, eu fiz algumas expansões muito agressivas, tanto de rede, inaugurei muitas agências bancárias, Caslotec, bancário, né? Tive alguns big numbers muito fortes aí, né, nesse negócio. Cheguei a inaugurar mais de 600 agências bancárias, 2.000 caslotéricas, 3.000 cursos bancários, né, durante minha jornada nos bancos aí. Então, eu já estava muito, assim, cheguei a morar em 29 cidades do Brasil todo, né, porque o bancário acaba sendo meio nômade, você vai mudando tudo aqui. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura, da regionalidade, das realidades de um país continental. E quando eu estava vendo essa parte de expansão de franquias, eu falei, cara, eles estão com um mercado muito legal, um mercado que tem muita força, só que se não tomar cuidado, você vai quebrar essas empresas todas. Foi aí quando eu resolvi sair dessa empresa e criar uma metodologia própria minha, onde eu pude ter a oportunidade de testar numa empresa lá do Nordeste, uma loja de games, onde a gente expandiu a rede em 3 meses com 40 unidades. Caraca! E assim, eu falei, opa, funciona. Sim. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson Lins, que o Nelson Lins ele tinha uma rede chamada Selfie Academias, é a segunda maior rede de academias do Brasil, com mais 100 unidades aí no Brasil forte. E ele estava iniciando um projeto na área de estética, na área de harmonização facial corporal, da Face Doctor, né? E aí foi que ele falou, tô com um projeto lá. Eu falei, puxa vida, eu achei que era Selfie, né? Pensando na empresa maior, mas vamos lá. E aí eu mudei lá para Porto Alegre e em um ano a gente vendeu 150 franquias.
dentro dessa ideia que eu criei na parte de expansão. E o que é mais legal, a gente não só vendeu, a gente abriu lojas, né? E aí tivemos alguns big numbers, né? Tudo aqui. E isso acabou virando um case dentro do franchise muito forte, tudo. E aí foi natural, as pessoas começavam a ver isso aqui, muitas empresas começaram a me procurar, falaram assim, Fábio, você não quer me dar uma consultoria, isso aqui? E eu, como diretor de expansão de uma rede, eu não me sentia à vontade de estar fazendo uma consultoria, sendo que eu estava numa bandeira, numa camisa de um time, né? Sim. E aí foi quando eu conversei muito com o Nelson, né? O Nelson é um cara que eu agradeço, honro a vida dele, eu oro para ele todos os dias lá, porque é um cara muito generoso, um cara que me ajudou muito. Eu conversei com ele, falei, não, só está na hora de traçar meu voo sol, tudo, ele falou, ó, aí eu brinco com ele, foi um relacionamento meio abusivo, né? Não queria que eu saísse, tudo, porque até a gente tem um grau de amizade muito legal, um cara que sempre está me orientando até hoje, né? É um cara muito legal, até para você ver se depois, quando estiver em Brasília, se trazer para bate-papo aqui. É um cara que, cara, tem uma história de vida, de fé muito legal. E aí eu saí e resolvi montar a minha empresa, a Bumbus, né? Só que quando eu saí, quando eu fui montar a Bumbus, eu não queria ser uma aceleradora de franquia. Sim. Até porque eu fiz alguns estudos, né? Eu olhei muito o mercado americano. E eu vi que nos Estados Unidos tem muito a questão do Sales as Service, né? Mais voltado para a área de tecnologia. E aí eu falei, cara, que são os modelos de outsourcing, terceirizações, né? Eu falei, cara, isso que eu queria fazer. E aí eu começando a conversar com algumas pessoas, tudo, a pessoa, Fábio, a maioria das empresas tem uma dificuldade muito grande de vender, de tudo aqui. Eu falei, cara, então eu quero ser uma Sales as Service, eu quero ser uma terceirização do time de venda, do time de expansão. Então, hoje, quando eu constituí a Bumbus, é exatamente nesse foco. Eu vou ser o time de vendas, que pode ser para expandir qualquer marca, negócio, e lógico, não podia perder meu core business, que é franquias, né? Até porque a gente também precisa pagar conta todo mês, né? Então é ali onde que eu navego bem. Aí eu entro também cuidando também, que eu chamo de gestão de tráfego, mas eu não vou gerar os leads, né? Não vou fazer campanha de tráfego, tudo. O que é a gestão? Quando eu estava como diretor de expansão, seja nos bancos, eu estava assim, qual que é a grande briga que existe hoje no mercado, né? Se não está vendendo, é porque o lead é ruim. Sim. Aí o time de marketing vem. Não, o lead é excelente, o time de vendas que é ruim. Até um dia que eu perdi a paciência dentro da empresa, eu falei, não, a partir de hoje eu vou internalizar toda a área de growth, toda a área de marketing que faz essa parte de geração de leads para dentro da minha direção de expansão. E comecei a entender, e fui estudar, tráfego pago, tudo aqui, e eu comecei a entender que o lead tem que ser qualificado na geração, na ponta, com a visão do time que está cuidando de vendas. Sim. E aí foi que eu comecei a ter números melhores. Por isso que na Bumbus, quando a gente entra dentro de uma empresa, a gente faz esse comando. Lógico, a gente trabalha com algumas das melhores agências de tráfego do país, né? Até porque a gente precisa ter um conhecimento hoje, porque infelizmente hoje, com o advento da internet, com as redes sociais, só tem especialista hoje, né? De Instagram. O cara acha que fez um cursinho ali online, aí é especialista. E não é só isso, tem toda uma questão de teste, tudo. E o terceiro ponto que entra dentro da Bumbus é a questão do conselho consultivo, que eu chamo. O que é? Porque hoje, para você vender uma franquia, um negócio, uma marca, se você não tiver uma estrutura interna bem organizada, para dar um suporte para o seu cliente, um pós-venda legal, uma experiência cliente legal, você não vai ter resultado. Então, eu faço esses 3 pontos lá. E exatamente foi por isso que eu quero fazer uma coisa diferente. Só que, lógico, a minha ideia era o seguinte, eu saí da FaceDoc em dezembro, vou sair da FaceDoc, vou tirar uns... Estava 2 anos sem tirar férias, aquela coisa, carro de direção muito pesado. Falei, vou tirar umas férias, dar uma descansada, vou organizar a empresa, tudo bonitinho, aquela coisa legal, bacana. Mas eu esqueci que eu tinha um chefe lá de cima que falou, não, eu quero agora. Então foi uma coisa muito bacana, eu não precisei ir atrás de cliente, os clientes começaram a vir. E eu tive que já abrir as portas, começar. E hoje eu estou com uma base de clientes, já estamos com 20 clientes hoje, que legal, muito bacana aqui. Hoje, 90% são franqueadoras, né, que estão buscando a expansão. Mas hoje o meu foco lá não é só a venda de franquias, do negócio, das pessoas, é gerar uma receita recorrente para esses meus clientes. Bacana. Porque eu falo muito, em caso de franquia, vender franquia é muito fácil. Aí eu até falo assim, não estou falando, não entenda como ar de arrogância. Porque você vender é fácil, que é um processo, usando uma técnica certinha, você consegue vender. O difícil hoje é você abrir essa unidade e fazer que esse candidato, esse franqueado lá retorne, e principalmente a empresa, a franqueadora ou empresa que seja, ela tem essa receita recorrente, seja de uma taxa de royalties, de uma recompra, de um upsell, ter todo um ciclo de venda. Porque hoje, esse que é a grande falha da expansão das empresas. As empresas têm a necessidade de crescer,
boa parte do empreendedor tem a boa ideia, o fundador tem a boa ideia, tudo, mas chega numa hora que ele se esbarra com essa dor. Mas como que eu vou vender? E principalmente porque hoje é difícil ter lá. Então você tem que ter um time de vendas bem treinado, com uma equipe pensando exatamente em todo o ecossistema dentro da empresa. Sim. Né? Então hoje, por exemplo, hoje eu comecei lá como um bancário, hoje tenho uma empresa que faz expansão de negócio a nível nacional, né? Espero que um dia, quem sabe, já está chegando no lado internacional também. Olha, vai chegar, com certeza. Então, assim, essa foi um pouco da minha jornada que eu tive aí, né? Eu quis contar algumas coisas rapidamente, né? Desculpa se eu até exagerei um pouco aqui. Não exagerou não. Eu achei assim, muito interessante, porque o que acontece? Você diz, né, que começou lá no banco, no Posso Ajudar, e você identificou essa dor e por essa dor você começou a correr atrás. Então isso é louvável, com certeza, porque isso forjou quem é o Fábio hoje, né? Porque ali, eu costumo dizer ali, era uma outra época, uma outra geração, não era uma vida fácil, né? Eu nunca passei necessidade, assim, mas minha família era uma família de classe média, então assim, você tinha que acordar cedo, pegar o ônibus, chegar lá. Aí o pessoal fala assim, mas banco é muito mole, trabalha 6 horas. Não é bem assim, né? Assim. Existe um bastidor ali que a maioria não é só o horário de atendimento, justamente, né? Tem que ver. E naquela época, assim, a gente fazia desde o atendimento, tudo lá. Então, assim, e você ali foi uma grande escola porque eu aprendi principalmente a ter empatia. Porque, por exemplo, hoje, e eu sinto hoje na pele, né? Hoje eu tenho 3 filhas, né, e um enteado. E aí você pega o seguinte, você fala, poxa, hoje tem hora que eu peço ajuda pra minha filha de 15 anos pra me ajudar a mexer no celular, né? Aí eu falo, hoje eu entendo meu pai, quando começou o celular eu tirava sarro, né? E naquela época, por exemplo, era muito difícil para aqueles idosos que eram de uma outra geração. Sim. Ter que se pagar uma conta numa máquina. Hoje a gente paga uma conta pelo celular, é uma coisa aqui, mas então ali você já cria uma empatia. E eu comecei a ver que quando você se conectava, você entendia a dor dele e você gerava resultado. Sim. Então, assim, hoje. E aí, teve uma situação muito engraçada ali no Bradesco, como não tinha porta giratória, então a gente dava às 4 horas, a gente fechava a porta tradicionalmente, né? Sim. E da 4 e 5 sempre chegava aquele lá. E eu sempre era o cara que deixava a pessoa entrar ali, né? Apesar que o pessoal ficava, não pode deixar entrar, tudo. Mas porque eu fico imaginando, poxa, às vezes aqueles 5 minutos o cara tá procurando a vaga, o Uber atrasou. Naquela época não tinha Uber, mas assim, o táxi atrasou, o ônibus atrasou, então. E aquilo era muito legal, porque depois, em outros momentos, às vezes você estava precisando bater uma meta, e a pessoa assim, pô, Fábio, vou te ajudar. Você lembra aquela vez que te ajudei? E aí você fala, olha como que é legal, as conexões, um ajudando o outro daqui. Você ouvir as histórias, né? Eu gosto de falar muito pro meu time de vendas. Venda, quando você vai falar de venda é você saber contar uma história legal. Sim. Né? Porque as histórias se conectam, né? Hoje, como diz experiências, né? Você vai... Vamos falar em técnica, né? O famoso storytelling, né? Hoje o storytelling que conecta as pessoas. Porque você... e tem gente que usa isso pro lado mal, porque hoje até uma história bem contada, se for mentira, a pessoa acredita, né? Sim. Teve, acho que recentemente saiu, agora eu estava vendo no jornal, né? A senhora lá que caiu num golpe de 260 mil lá, porque achava que estava ajudando o Arnold Schwarzenegger, né? Meu Deus do céu. Parece um absurdo a gente contando assim, né? Mas, poxa, a história bem contada, tudo. Então, quando você... E o que me ajudou muito hoje? A escuta de ouvir boas histórias lá, porque às vezes o idoso vai contar uma história, contar tudo lá, e às vezes o pessoal assim, não tem muita paciência, mas aquele momento lá me forjou a ser que lá. Principalmente para entender que as dificuldades, o recomeço. Eu acredito muito, eu não gosto, por exemplo, lá na empresa, por exemplo, contratar figurões. O cara é o bonzão, tudo lá. Eu gosto muito de formar talentos, né? Bacana. E eu costumo dizer lá para o time o seguinte, a minha ideia é formar novos formadores, né? Para a gente manter esse ciclo, né? Porque as pessoas têm muito aquela questão assim, eu não vou ensinar tudo que eu sei para ele porque ele vai me tirar meu lugar, tudo assim. O medo, né? Eu, por exemplo, a minha vida toda eu cresci muito rápido, eu cheguei a altos cargos muito jovem, porque eu não tinha esse medo. Eu ajudava quem estava abaixo de mim, ajudava quem estava acima, e eu sabia que se o meu superior vai crescer, é natural que eu subo junto. Se eu crio uma base legal, eu vou ter a oportunidade de ter uma base legal e subir. E hoje, quantos estagiários que passaram por mim, hoje são diretores de empresas, presidente de banco, e assim, então, às vezes até melhor do que eu, mas assim, o que é muito... Até aconteceu uma situação, tem uns 2, 3 anos, eu estava ali no shopping, passando assim,
Aí, de repente, chegou uma menina, saiu correndo assim, me abraçou, né? Aí eu olhei pra minha mulher, eu falei assim, não tem nada a ver com isso, aquela coisa assim. Ela, esse cara mudou a minha vida, não sei o quê. Aí quando eu reconheci, era uma estagiária minha. Caraca. Pô, tava super bem, tudo aqui. Aí me apresentou marido, família, assim, você mudou minha vida. Eu falei, mas eu não mudei a vida de ninguém, calma. Porque são aquelas pequenas coisas que a gente faz. Então, realmente, ali me forjou. E principalmente, ontem eu estava até fazendo uma reflexão nisso. Eu falei assim, cara, por que hoje eu tenho uma performance boa hoje na minha empresa, no meu time acima, né? Porque eu entendi que é importante qualificar. Sim. E até aconteceu uma situação, tem uns 4 meses, eu até gravei, eu tenho até um vídeo meu desse lá eu até gravei um vídeo lá na página, está na página da Booms ou na minha página do Instagram, que foi exatamente o seguinte, minha cafeteira queimou, né? Eu falei, vou lá comprar. Aí eu fui na internet, vi o modelo que eu queria, já sabia. Eu vi a loja que estava aqui em Brasília, vou lá correr no shopping comprar, cheguei lá, a vendedora veio me recepcionar na porta e eu já falei, eu quero essa máquina, isso aqui, tudo aqui. Eu tinha estudado cara, tudo, aquela né? vendinha, mamão com açúcar, ela só ia tirar pedido. Ela virou, seu Fábio, mas eu preciso só fazer um cadastro seu para a gente poder finalizar a venda, sem problema nenhum. Cara, já tinha fechado a venda, já tinha tudo lá. Aí foi lá fazer o cadastro, já tinha autorizado a gente fazer o cadastro, começou, nome, endereço, papapá, e chegou na hora da data de nascimento, ela falou, eu vou botar qualquer data aqui, vamos pular para já agilizar. Aí naquela hora eu falei assim, cara, ela me parou, tudo aqui. Na data de nascimento, que era onde que ela podia saber o dia do meu aniversário, onde que ela podia me fidelizar, podia fazer um upsell lá. Hoje todas as empresas usam ferramenta, tipo CRM Bônus, que vai mandar mensagem automática. Sim. No meu aniversário, assim, seu Fábio, o senhor comprou uma máquina com a gente em fevereiro, e como tá a xícara? Se eu quiser precisar de alguma coisa aqui, mais R$200 aqui, perdeu 10% oportunidade, né, de venda. Por quê? Qualificar. Ela estava com a oportunidade de qualificar. Então, por que hoje se tem efetividade em vendas? É aquele time que aprende a qualificar na hora. A gente não pode perder a chance de qualificar. Sim. Por exemplo, você é casado, solteiro, tem filhos, não tem, para você conhecer o perfil de cliente. Porque é o que eu estava falando, não é só aquela venda. Hoje, esse cliente ele pode se fidelizar e você ter upsell toda hora. Upsell, cross-sell, você pode ter várias vendas que vai gerar negócio. Sim. E por isso que a Bumbus nasceu. Ela nasceu porque a gente percebe que pode parecer uma obviedade tão grande, mas obviedades precisam ser ditas sempre. Né? Porque às vezes a empresa está muito enviesada lá tudo aqui, e às vezes fala, cara, esse cara está falando, mas cara, eu estou me sentindo um imbecil, esse cara está falando uma coisa muito óbvia, mas às vezes tem que... Eu, por exemplo, lá na Bumbus, por exemplo, eu tenho meus conselheiros. Porque às vezes a gente pode estar enviesado tanto, às vezes um cara de fora fala assim, aqui, eu tenho um hábito que eu faço muito, todo dia de manhã eu pego tudo que eu fiz ontem, listo, e vejo o que foi bom, bacana, o que foi ruim para alterar tudo. Porque a gente precisa olhar o mesmo com um olhar diferente todos os dias, né? Porque se a gente não tem essa pegada, a gente vai entrar numa letargia, numa paralisia, e isso vai ficar ruim. E é exatamente o que eu vi. Quando eu entro, por exemplo, na empresa, é muito engraçado, porque a gente faz um onboard, depois tem as primeiras reuniões de conselho, tudo lá que a gente participa junto com os sócios, com os diretores. Aí, às vezes, eles falam uma coisa lá e eu falo uma coisa... Ele fala assim, mas a gente não faz isso, mas é tão simples. Eu falei, mas é simples mesmo. Porque vocês já estão tão dentro da operação, cheio de problemas, cheio de coisa para fazer aqui, que às vezes você não consegue estar isso. Né? Mas por que eu tenho essa visão? Porque eu comecei lá atrás, vendo o simples, no primeiro atendimento lá, eu não posso ajudar. Então, essa base foi bem construída. Então, é isso que hoje eu vejo que falta. A gente construir bem a base de todos os modelos de negócio daqui, para a gente poder crescer e expandir bacana. Sim, bacana. Podemos até dizer que o Fábio é o típico que procura problema para trazer soluções. Praticamente, né? Porque, de fato, é porque as pessoas encaram a questão de um problema de uma forma ruim, né? Mas... Você contando a sua história, Fábio, o que eu identifiquei é que desde lá no início você sempre pegava aquele problema e transformava em uma solução. E isso é bacana. E quando você falou sobre a criação, como surgiu a Bumbus, foi da mesma forma. Então isso é legal. É legal você falar isso, porque eu estou lembrando aqui, tinha uma colega minha na época do banco, que ela falava, uma coisa que ela falava aqui que é muito legal. Ela falava assim, existem as pessoas que é do como não, e o Fábio é do como sim. Por que eu falei? Eu sou muito inconformado. Então, assim, se você falar para mim assim,
tô com um problema aqui, não tem mais solução. Cara, eu não vou sossegar. Uhum. Não é possível não ter solução. Eu vou ficar. Vai fazer pesquisa, vai estudar. Vou pesquisar, vou estudar, vou olhar tudo aqui. Para mim falar assim, não dá certo, cara, eu fui em todas as possibilidades, revisitei todos os processos, fiz tudo aqui. Porque esse meu inconformismo ao quadrado, assim, é muito forte. Então, assim, e assim que eu trabalho, assim. Porque muitas vezes, assim, quando eu cheguei, por exemplo, lá na Face Doctor, por exemplo, tinha muita coisa que eu pensava, isso não funciona, já fizemos. Eu falei, cara, como assim? Não é possível que não funcione. E eu ficava instigando tudo lá. Tanto que essa minha inconformidade, vou conseguir, que fez ter alguns bons resultados, alguns cases legais, né? Uhum. E não só lá, em toda a minha jornada. Às vezes, dentro do banco, às vezes tinha... Quando a gente foi, quando a gente estava no squad que cuidava do programa Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, lá, por exemplo, às vezes pareciam umas dificuldades assim... Cara, não tinha sistema, não tinha nada, uma dificuldade também, e a gente conseguia tudo fazer... Tudo muito difícil, burocrático, né? A gente controlava no início todos os números lá em planilha de Excel, em Flip Chart, porque não tinha tudo aqui. E nessa dificuldade aconteceu, o resultado aparecia de forma sustentável, aparecia tudo. Então, eu aprendi o seguinte, que você tem que olhar o mesmo olhar de frente todos os dias. Sim. Você vai encontrar a solução. Mesmo que for uma solução, você fala assim, não, realmente eu vou ter que fechar minhas operações, vou ter que encerrar, tudo. Né? Lógico, a gente, como eu falei, a gente conta só as vitórias aqui, né? Também tem todo o processo de derrota, a gente aprende muito com os erros. Lá na Bumbus eu falo para todo mundo, quando eu entro lá, se permita a errar. Sim. É ser humano, né, Fábio? Por quê? Sim. Porque se a gente não dá essa liberdade, você atrapalha o lado criativo. Justamente. Porque assim... Lógico, persistir no erro é burrice. Mas assim, também não, pelo amor de Deus, a pessoa, ele falou uma vez. É uma vez, duas, três. Depois das 150, eu acho que tem algum problema, né? Eu acho, né? Mas assim, porque você não pode inibir o lado criativo. Verdade. Porque você pensar assim, hoje, as principais inovações do mundo, os principais produtos saíram de erros. Verdade. Né? Tentava chegar lá e fez aqui. Então, se a gente consegue... E eu vejo muito... Eu sou um cara que estou nas redes sociais, adoro hoje a internet, mas isso também atrapalha muito, que as pessoas criaram um padrão de perfeição hoje que não é real. Né? Chega a ser inalcançável, cara, né? Aquela pessoa que não tem conhecimento acha, não vou nem tentar. O mundo real não é a Disney. Né? Justamente. O mundo real não é a Disney. Então, assim, o mundo real é sofrido, é trabalhoso, tem dificuldades, tem derrotas, né? E você aprendendo a lidar isso. Então, assim, o que mais eu fiz durante a minha jornada toda foi superar derrotas. Né? Superar derrotas, acordar tudo e levantar, assim, não é fácil, é dolorido, né? É que eu falo, porque ninguém vai ver, ninguém vai gravar um podcast da pessoa contando, chorando, contando lá. Até que seria muito legal, né? Eu tenho um hábito de leitura diária. Eu gosto de ler. Eu leio de 30 a 40 livros por ano, né? Legal, assim. Aí o pessoal estava conversando com uma amiga minha um dia desse, né? Ela estava reformulando lá toda a parte dela de atendimento, da clínica que ela tem lá. E eu falei assim, cara, você lê quantos livros? Ela, não tô lendo nenhum. Ela falou, mas por que eu vou ler livro? Eu falei, poxa, você pega, por exemplo, vai ler a história da Nike, né? A marca da vitória, do Phil Knight, né? Do fundador da Nike. É o livro todo, ele se ferrando, ele tendo que ir para banco, buscar tudo, e ele montou uma empresa como a Nike. Né? Hoje, eu acho que é legal você conhecer as histórias de grandes marcas, de grandes nomes, porque você vai ver que o mundo real é diferente. Sim. Né? As histórias de fantasias, de perfeições que a Disney faz, eu sou fã da Disney, adoro tudo que a Disney faz, acho que a experiência cliente que ela faz hoje dentro dos seus parques, do Leve Fantástico, mas o mundo real é dolorido, é sofrido, você tem que ir bastante, é muito desafiador, você precisa estar um passo de cada vez, muita resiliência para poder expandir os seus negócios e atingir outros patamares. Sim, bacana. Essa questão do digital, né? Como você disse muito bem aí, Fábio. Como que você enxerga essa questão de levar as marcas, o impulsionamento, né, de marcas para o digital? Como você mesmo disse, né? As pessoas têm uma certa resistência com o novo. Vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, por exemplo. Tem uma galera que já está amedrontado, né? É como se fosse um apocalipse para essa galera. Que, poxa, eu vou perder meu emprego, e aí? Qual o conselho que você dá para essa galera? Cara,
eu falo o seguinte, eu nasci em 81, né? Então, Passou algumas inovações aí. Eu já usei Talk, Discman, iPod, Spotify agora, né? Então, assim, na época do banco, por exemplo, quando entrou os ATMs nas máquinas lá, os caixas eletrônicos, vai acabar os bancos lá, tudo. Aí depois o fenômeno dos bancos digital, vai acabar os bancos continuam. Eu acho que tudo... Eu, por exemplo, eu sou totalmente digital. Então, assim, eu acho que a tecnologia vem para auxiliar. Né? Inteligência artificial, desde que bem usada, é uma ferramenta fantástica. Só que acontece hoje? Hoje é que eu até me divirto muito. Às vezes no meu LinkedIn, por exemplo, vem muita gente lá mandando mensagem. Aí as mensagens já começam para falar, olha aí o chat GPT, ele já está usando aí. Então, porque é uma arte utilizar a IA. Então, assim, é dominar. É dominar. Né? Então, assim, hoje, então, é uma ferramenta tudo. Hoje, 90% das expansões que a gente faz para a rede de franquia é através do digital, é através de tráfego pago. Sim. Né? Porque, além de ser mais barato, é mais efetivo, porque todo mundo está com isso aqui na mão. Justamente. Então, assim, quem domina, por exemplo, hoje, por que a gente performa bem? Eu domino muito bem a arte do tráfego pago. Eu sei exatamente qualificar esse lead, sei identificar qual que é o CPA, o CPL, o custo por lead, né? o custo por aquisição, né? Que é o custo que ele vai gerar para custar. Esse lead tá bacana, foi bem. O que eu preciso fazer para configurar o público, a persona para eu atingir o meu produto? Então, quando você consegue estudar bem isso, entender bem isso, cara, é a ferramenta ideal. Eu acho que quem não está hoje no digital utilizando tráfego pago, está fora. Sim. Eu estava conversando no off que eu não precisei até hoje na Labumbus ir atrás de nenhum cliente, até pelos alguns resultados que eu fiz lá. Eu até estava conversando com o meu time interno lá. Falei, eu estou passando um bom problema, que eu estou tendo uma demanda muito legal de clientes me procurando. Estou tendo que reestruturar a empresa. Eu estou tendo que expandir a empresa de forma bem rápida agora, contratar gente, tudo aquele desafio, tudo que tem. Mas a gente percebe o seguinte, que eu não posso entrar numa zona de conforto, que daqui a pouco eu vou deixar lá. Mas eu também vou utilizar a ferramenta. Alguns posts que eu faço, tanto a página da empresa, eu trafego, eu boto lá, porque você atinge um universo muito grande. Né? Eu tive recentemente lá em São Paulo, na maior feira de franquias do mundo, a feira da BF lá em São Paulo. Bacana. Então, assim, cara, um evento muito legal, muito bacana. E aí você encontra algumas personalidades, algumas pessoas do meio lá, tudo. Aí num desses dias lá, eu fui assistir o show do Maurício Meirelles, né? Um parceiro, um amigo que teve lá. Aí no final lá eu brinquei com ele, vamos fazer um vídeo, isso aqui. Ele foi e fez, eu falei, vamos falar da tua empresa, que fez lá. Eu peguei esse vídeo, um vídeo de 8 segundos, né? Um vídeo pequeno, que eles falaram, falando do que eu fazia, tudo aqui. Botei o vídeo e patrocinei ele. Botei uma grana irrisória lá, fiz um impulsionamento lá. Cara, esse vídeo teve mais de 15 mil visualizações. Olha aí, que bacana. Então, eu atingi... alcance, né? Onde que você consegue atingir 15 mil com custo baixo, gente do Brasil todo? Aumentei em 10% a base de seguidores, gastando... Antes de entrar aqui, eu olhei aqui, gastei R$40 até agora. Sim. Então, baixíssimo custo para atingir lá. Então, assim... Eu acho que não tem que ter medo. A tecnologia veio para ficar e vai mudar. Né? Quem tem medo de tecnologia está fora do mercado. Então, assim, hoje todo mundo tá com telefone, tá aqui, todo mundo está nas redes sociais, todo mundo está usando IA, todo mundo está vendo aqui. Hoje não tem como ficar. Hoje a tecnologia, as novas são aliadas para você crescer. Se você está fora disso, é um caminho perigoso. Sim. Né? E não acho que vai ter perda de emprego, tudo. Eu acho que isso daí é um discurso muito perigoso de quem faz, né? Porque na prática não, porque a IA veio. Mas hoje a IA faz tudo. Mas quem vai programar ela? Justamente. Voltamos para o início, né? Dominar. Quem vai programar dominar, ela? Não então, pode assim, ficar parado, né? Eu, por exemplo, tem muitas ferramentas que a gente usa lá, mas eu preciso treinar essa IA para falar, seja num chatbot, que vai fazer um atendimento lá, seja para dentro do site, dentro de uma rede social. Essa IA tem que ser treinada. Sim. E quem que vai treinar?
Quem vai configurar? Quem vai verificar? Então, eu acredito que isso, né, é um medo que a gente está vendo aqui. Eu fico imaginando na década de 40, década de 30, o mundo não acabou, não teve nenhum apocalipse zumbi, nenhuma guerra, né, os alienígenas não vieram, o Exterminador do Futuro não está aqui, os carros voadores estão começando aqui, mas ainda a gente não encontrou nenhuma DeLorean passando aí para a gente falar que ele está voltando do futuro. Então, assim, eu acho que são alguns temores, mas é aquele medo do novo. Eu acredito muito em inovação. Né? Eu acho que quem inova está 2 passos à frente de quem não faz. E quem é criativo, então, hein? Eu, por exemplo, né? Aí o pessoal fala assim, Fábio, mas o nome da sua empresa é Bumbus. Eu falei, cara, eu quebrei um padrão em que quando, imagina, um cara chega lá numa reunião, terno, tudo lá, e de repente chega um maluco tocando um surdo, né? Até o nome do instrumento é o surdo, né? Porque a gente imagina, não posso falar, vamos bater o surdo, senão eu sou cancelado, né? Coitado. Aí a gente chama de Bumbus, né? Que é aqui, mas a gente comemorava. Eu já ia perguntar, de onde veio o Bumbus? Né? Então, assim, eu fazia as comemorações, então, assim, mas só que não era aquele cara assim, pessoal, vou tocar aqui o boom, fazer um barulho, cuidado. Eu chegava lá, mas venda, bora, pá. E começou a chocar. Podia estar uma reunião com investidores na empresa lá, tudo lá, falando lá de valuation, de M&A e tudo lá. E é isso, as pessoas começavam a falar assim, o que é esse maluco? Sim. E lógico, a gente começou a criar tudo, né, nas empresas, assim, cara, esse maluco, uma vez eu tomei uma multa num shopping lá em Fortaleza, porque eu fiz tanto barulho que o som atravessou a loja, o shopping multou, né? Então, assim, porque assim, foi quebrar, assim, e aí começou a ter isso, e lógico, eu comecei a divulgar isso nas redes sociais, usando e o pessoal falou assim, cara, e aí começou assim, as pessoas queriam tocar o bumbo. Sim. E aí a minha imagem ficou muito vinculada a isso, né? E aí teve uma situação, a gente estava numa convenção da Face Doctor, num navio, e aí a doutora Elizabeth, que é mãe do Nelson, do fundador da marca lá, ela me parou, a gente estava voltando lá, aí ela virou e me parou assim, você sabe por que você toca o bumbo? Aí porque eu sou bagunceiro, doutora Elizabeth. Eu acho que eu ia tomar um expor, né? Aquele negócio deve que é uma dentista conceituada na área de harmonização facial, né? É uma querida, adoro ela. Beijo, doutora Elizabeth. Eu tenho uma saudade, é uma pessoa que eu tenho um coração. Quando eu vou para Recife, eu não posso deixar de ir lá dar um abraço nela. Sim. Ela falou, meu filho, é porque você é o coração da empresa. A batida do bumbo é a batida do coração. É o que dá o ritmo. Você dá o ritmo. E aí, quando eu comecei com a ideia de, vou montar empresa, tudo lá, né? Começou a vir esse negócio lá no meu coração de montar empresa, ter isso aqui. Eu tinha um nome de uma marca lá, até que a minha esposa tinha criado para de Custom SUS, que chamava Win for You, vencer com você, né? E eu adorava esse nome, eu adoro esse nome. Para mim, a gente fez uma marca com uma brincadeira com W4, assim, eu era apegado a essa marca. Eu falei, deixa eu usar essa marca, deixa eu usar. E ela, mas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver. Cara, tem que ser uma coisa com sua cara. Eu falei, você não quer deixar usar o nome da... E eu ficava ainda brigando com ela, né? Aí um dia eu acordei, eu acordei assim, tipo assim, eu falo assim, não sei se foi o Deus falando, eu acredito que seja Deus me colocando na minha mão, assim, cara, Bumbus. Eu falei, eu até acordei, tá bom, Deus. Isso já existe. Bumbus, tão comum. A minha empresa chama Bumbus. Legal, valeu. Você me acorda 3 da manhã para me dar esse nome. Né? Aí eu perdi o sono, né? E aquele negócio na cabeça. Aí eu falei, vou pesquisar. Não está registrado. Registrei o domínio. Pá! Aí quando eu fui ver, também não tinha marca registrada. Registrei a marca. Caraca. Aí liguei para design e falei, cara, faz o bumbo assim, tanto que você vai ver a logo da minha empresa, o Bumbus, o O, é o formato do Bumbus com a pele rasgada. Porque o que acontece? Quando a gente bateu as 150 unidades da Face Doc, né, eu bati tão forte no bumbo que eu estourei a pele. Estourou a pele. Tem até a foto lá. Inclusive, essa pele está até no meu escritório lá. Eu deixo lá guardada lá de recordação. Registrado lá, porque assim,
E aí a logo é isso aqui. Então a ideia disso aqui é exatamente essa energia, essa força de quebrar recorde, de quebrar a superação, tudo aqui. Então foi por isso que eu constituí como Bumbus, né? Porque foi de quebrar um paradigma, tudo. E isso foi tão forte que depois, com o resultado da Face Doctor, a gente acabou montando uma empresa lá em Porto Alegre. Na verdade, o Nelson montou uma empresa lá, que é a Blue Angels de Investimentos, e a gente começou era uma pegada diferente. Lá ele pegava algumas empresas, onde que ele, lá na frente ele ia investir nela, botar dinheiro para crescer, tudo. E aí a gente foi um dos nossos primeiros clientes foi a MGT Connect, que tinha como seu sócio o Roberto Justus, né? Aí foram fazer um evento lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, né, uma palestra para advogados tributaristas, né, para falar sobre crédito tributário. Aí falaram assim, Fábio, você podia levar o bumbo, não sei o quê. Eu falei, gente, calma. Eu virei pessoal, calma lá. É advogado. Os caras são chatos. Com todo respeito ao advogado. Eles vão me expulsar, vão me processar, né? Aí tudo lá, vamos levar isso aqui. Eu falei, tá, vamos levar. Aí chegamos lá, botamos o bumbo lá em frente. Falei, cara, não vai dar certo isso. Com o Roberto Justo. Nunca tinha visto o Justo na minha vida. Só que eu fui para lá, tudo lá, eu ia fazer toda a parte do pitch lá, porque a gente ia vender um licenciamento, né, dos créditos tributários. Uhum. E a ideia é fazer negócio lá, tudo lá. Só que combinaram comigo, combinaram com o Nelsinho, combinaram com os 1.400 advogados que foram lá, combinaram, alugaram um espaço legal, levaram imprensa, tudo lá, só não combinaram com uma pessoa. Foi Justus. Aí imagine, um auditório, 1.400 pessoas, aí então todo mundo lá, o Roberto Justus estava voltando da coletiva de imprensa, ele entra lá, o que é isso? Fala umas palavras que eu não vou falar aqui no podcast em respeito ao nosso Vocês estão loucos? Caramba. Vocês me falaram que era um bate-papo com empresários. Eu não preparei nada. E eu não vou fazer. Aí isso, o Nelson já me conhece, e o Nelson olhando para mim assim. E eu falei. E aí eu virei Roberto, né? Como se fosse íntimo dele, né? Roberto. Ele, quê? Olha, eu tenho uma ativação que eu faço em algumas palestras que eu faço, tudo. Inclusive, eu peguei lá do Paulo Vieira, no Sistema CIS, lá, dei uma mexida aqui. Cara, se quiser, eu posso entrar agora, faço lá. E o Nelson? Não, tá doido. Não. E eu falei, não, ele, faz esse negócio aqui. Aí o pessoal do marketing, você tá louco? Eu peguei o microfone, subi lá, subi no palco, já toquei o boom. Pá. Aí o pessoal, tudo bem? Meu sonho de adolescente era ir entrar no Aprendiz com o nosso querido Roberto Justo aqui, vão ter uma palestra daqui a pouco, legal. E queria ser demitido. Hoje eu vou conseguir. Aí o Justo olhou para mim assim, na primeira fileira, eu falei, cara, tá lá. E aí, a motivação que o Paulo Vieira faz no CIS, né, que ele faz o jab, né, bota Eye of Tiger, a música do rock, tudo lá. E eu fiz isso. E 1.400 pessoas fizeram. Meu Deus. Né? Aí eu tentei esse vídeo pra sair. Esse vídeo, olha que engraçado, esse vídeo tinha se perdido. Né, que a gente tinha mandado. A gente pagou lá pro rapaz que estava no evento gravar pra gente. Tinha sumido do drive e tudo lá. Um dia eu estava mexendo no computador por alguma coisa, eu achei dentro do meu computador. Por algum motivo eu salvei no meu computador pessoal e estava lá. E agora então, o pessoal vai dar uma editada para soltar lá os highlights. Então o que é legal? Então assim, e aí, essa história que todo mundo vai ver o vídeo e fala, nossa, que legal, o Fábio palestrou com o Roberto Justo. Depois, e teve um monte de problema na palestra. Porque como ele não estava muito preparado para aquele negócio lá, e foi bem depois daquela parte, depois das eleições lá, e o Justo acabou se posicionando politicamente, então tinha algumas pessoas lá que foram para provocar. E aí ele acabou isso atrapalhando. E aí foi a hora que depois eu peguei de novo o microfone e subi. E agora eu tô com uma condição aqui para fazer aqui. Eu tô falando que você é demitido pelo Justo. E a gente soltou um QR Code, fizemos um processo de vendas, tudo. Quando eu saí dessa apresentação, por isso que eu quero contar essa história. Eu saí acabado. Eu falei, cara,
Justo, que é isso? Eu fiz uma vergonha dessa na frente do Roberto Justo, cara, um cara nacionalmente conhecido. Cara, eu fiquei destruído. Aí, quando eu saí desse momento lá, tudo lá, aí o pessoal, como é que foi? Eu falei, não, tá. Até o Nelson me deu uma motivada. Não, que isso, foi bom. Falei, você tá doido? Que foi bom? Eu passei um papelão aqui, deu nada certo isso aqui. Aí eu fui pro hotel, aí o pessoal, Fábio, cara, o negócio, eu tô muito. Eu falei, todo mundo tá vindo aqui. O Justus adorou. Caraca. Aí inclusive, ele quer que vocês estejam lá em São Paulo, porque ele vai fazer um roadshow para menos investidores. Então, assim, um evento que tinha tudo para dar errado. Sim. Porque, assim, cara, imagina, você levar uma personalidade do porte de um Roberto Justus, cara, não brifar ele bem, ou seja, não qualificar assim. Ele, lógico, é um orador, um palestrante incrível, tirou de letra aquele momento, mas estava desconfortável. Sim. Um evento lá, vendemos licenciamento. Que legal. Daqui, depois a gente foi fazer outra oportunidade lá, e aí lá no evento, por causa o Bumbo, né, a quebra de paradigmas, o jab. Então, quando a gente então a Bumbos foi criada exatamente para essa quebra de paradigma. E nesse evento lá em São Paulo, foi aí que eu tem até esse vídeo lá no meu Instagram, depois eu te mando para você ver, é bem legal. Sim. Aí o Justus tá lá falando lá na frente lá, eu no palco lá, ele, e aí, vamos fazer aquele negócio que a gente fez lá, que eu fiz lá, o tal do jab. Aí eu virei pra ele, né? Você, sei lá, fez o quê? Você ficou lá só filmando durão lá? Não fica de onda, não. Aí eu fiz. Aí quando eu sentei, acabou lá, eu sentei lá, o Nelson olhou, você viu que você tirou sarro do Justo? Que tirei sarro do Justo, tá louco? Aqui o vídeo, ele gravou. Aí eu, meu Deus do céu. E o que foi bacana, um evento que podia dar tudo errado, porque atitude existe quando a gente interfere no movimento. Verdade. Então, aquela coisa que eu sempre falei assim, então, eu sou inconformado, eu nunca vou deixar algo dar errado. Vai dar? Pode dar, mas se você for possível, então essa faz diferença. Por que chamou a atenção do Justus, uma pessoa que ele nunca tinha visto lá, tudo, e depois no outro evento estava me chamando pelo nome? Sua ousadia, né? Atitude, ousadia e... Sim. O quebra de paradigma. Sim. Então, a Bumbos foi exatamente criada assim, por isso que é. E é muito legal. Hoje, todos os clientes, a primeira coisa que o cliente quando assina comigo fala assim, quanto que eu vou bater o bumbo? Porque o bumbo tem lá no meu escritório, um dia depois você vai tomar um café comigo lá, você vai ver lá, tem lá no meu escritório lá, aqui, é aquela coisa, cara, comemoração de resultado. Que legal. Por quê? Ali você vai extravasar, porque às vezes um processo de venda, um processo assim, não é aquela coisa fácil. Sim. Você passou, você sofreu. Teve uma venda que a gente fez lá, cara, foi 3 meses. 3 meses. Eu nunca tive uma venda tão demorada. Caramba. Cara, mas quando saiu, a gente, nossa, graças a Deus, porque o cara, advogado, foi tudo. Cara, quase rasga outra pele lá do... Nossa, mas foi assim, cara... Então você fala assim, ufa, Sim. Comemorar. Então isso que simboliza o Bumbos. Então a Bumbos é essa coisa, essa energia, esse movimento que a gente tenta levar para as empresas para fazer um processo legal, porque toda a história de crescimento passa por um processo de renovação, de motivação e assim. Então eu tento levar isso, né? Tanto que depois assim, eu sempre brinco quando eu faço o famoso jab, né? Uhum. Lógico, não é do Fábio, isso é do Paulo Vieira, né? Algumas empresas fazem também, né? Até, o que mais tem é quando eu faço até os haters lá. Mas eu já vi isso em outro lugar. Eu falei assim, lá no Paulo Vieira. Não foi você que criou, não. Foi lá no Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um cara sensacional, o maior treinador hoje de coach, de motivação aí do Brasil. Admiro pra caramba. Então, assim, e outra coisa, já fiz para 1.400 pessoas, ainda não cheguei nele que fez para 5, 10 mil pessoas. Mas já fiz na convenção no Cruzeiro, a gente fez uma convenção no Cruzeiro, fizemos. Já fizemos todo evento. E assim, é muito legal. Você chega nas reuniões assim, e aí, vai ter o jab. Lá na FaceDoc, por exemplo, a gente fazia todo 2 meses de fazer integração com os novos franqueados, né? Sim. E aí, vai ter. Agora que é o jab, né? Começou a virar uma marca. E era o Bumbo e o jab. Por quê? Você tem que criar a sua marca, né? Eu estava até conversando com um mentorado que eu dou mentoria, ele falou assim, Fábio, mas eu não estou conseguindo me posicionar bem aqui. Eu falei assim, o seu nome tem que ser a sua marca. Então, hoje, por exemplo, todo mundo me conhece, Fábio Constantino. Por quê? Porque não foi porque, eu fui treinando as pessoas. Eu não chego num lugar assim, prazer, Fábio Constantino. Eu vou me treinando, eu vou me posicionando.
Sou CEO da Bumbus. O que é a Bumbus? Fazendo aqui. Então, esse posicionamento vai te ajudar a chegar em outros patamares. Então, porque às vezes as pessoas acham que quando a pessoa fala, hoje tem muita influência que com umas coisas ridículas viraliza na internet e ganha dinheiro. Mas porque ele pegou aquilo que viralizou e soube se posicionar. Justamente. Então, assim, esse posicionamento faz. Então, muitas vezes, quando eu vejo e eu optei por pegar marcas que estejam no início de expansão. Sim. Quando é franquia, eu gosto de trabalhar com marcas abaixo de 50 unidades. Né? Porque, falando de franquias um pouco agora, existem 3 grandes marcas dentro do franchise. O primeiro é das 50 unidades. Quando você... Até 50 unidades... você ainda nem virou uma franqueadora. Você está usando o dinheiro que entra de taxa de franquia para pagar custo, para reinvestir, as contas, os royalties da operação não paga, tudo. E aí, quando você chega a 50 unidades, você começa a chegar no break-even, no ponto de equilíbrio ali, receita e despesa está começando a chegar ali, e você vai encaminhar para o segundo grande marco do franchise, que é das 100 unidades. Aí nas 100 unidades, aí sim, os royalties já estão começando a pagar, a taxa de franquia aí vira assim, o lucro do fundador, dos sócios, tudo lá, já consegue pegar esse dinheiro, reinvestir, melhorar a equipe, melhorar a brand, aí começa a trazer, às vezes, uma personalidade para ser um garoto propaganda, que aí você encaminha até o terceiro grande ciclo do franchise, que é das 300 unidades, que aí você atinge a maturidade, e aí você tem que, o dono da marca tem que fazer algumas decisões. Se vai encaminhar para virar as grandes franqueadoras do mercado brasileiro e mundiais, falando de 7-Eleven, McDonald's, que no Brasil, como Cacau Show, Boticário, que hoje são as 2 maiores franqueadoras do Brasil, ou você vai pegar isso e vender isso para um grande grupo, tudo, vai depender muito da vocação e de como está lá. Porque esse é assim, mas como eu optei para trabalhar nesse primeiro assim, esse ramp-up inicial, é exatamente porque eu acredito que eu consigo dar mais valor, agregar mais valor aonde que as pessoas têm dificuldade. Porque o que mais dói para o empresário é entrar na estatística do Sebrae, né? Sim. A cada 2 anos, 66% das empresas fecham. Aí quando você vai analisar para franquias, são 6%. Então as pessoas sempre me perguntam muito, mas Fábio, é bom investir em franquias? Excelente. Por quê? Primeiro que você tá fugindo dessa estatística. Né? Porque hoje montar uma empresa, todo mundo que é empresário sabe, é dolorido. E assim, e pode quebrar. Quando você monta a franquia, você pode quebrar? Pode. É uma empresa como outra qualquer. Sim. Só que a diferença, você está com o modelo testado, validado e tracionado. Alguém já traçou. Eu faço uma analogia lá, quando eu estou falando, às vezes eu estou falando para o cliente final que vai comprar uma franquia, a franqueadora, o que ela faz? Ela pegou aquela estrada esburacada, sem placa, sinalização, o que ela faz? Ela pavimenta, ela sinaliza tanto o asfalto, bota as placas, tudo, pega o carro desse investidor, desse futuro franqueado, bota lá, coloca o futuro franqueado, que vai virar franqueado, no volante e coloca uma pessoa do lado para guiar os caminhos. Mas o comando é de quem está investindo na franquia. Se ele resolver acelerar demais ou virar, ele vai bater o carro e pode estragar tudo. Sim. Agora, se ele souber andar com orientação, seguindo passo, ele tem tudo para ser sucesso. E é o que o próprio José Carlos Semesato fala, né? Para mim, o Semesato, né? O Shark Tank, esse sim é o grande rei de franquia, né? Que hoje todo mundo fala, sou rei disso, rei daquilo, mas para mim o Semesato, ele é o grande rei de franquia. Sim. É um cara que eu admiro, bacana. Ele hoje ele tem uma road chamada SMZTO lá, que ele faz investimento dentro de grandes redes, tem grandes redes lá, os principais cases do franchise estão lá com ele. Ele fala, cara, você quer empreender? Cara, investe em franquia, testado, validado, tracionado. E você precisa montar uma empresa do zero. Comprar 2, 3, 4 franquias lá e você vai ter a mesma rentabilidade, com muito mais segurança. Lógico, tem que analisar muito bem as franqueadoras, verificar, é associada à Associação Brasileira de Franchise, que hoje é a empresa que regula hoje, não regula, né? Que é um pouco que tem um parâmetro tudo lá. Essa empresa, como que é? Os franqueados estão tendo rentabilidade? Legal.
ele te deixou, ele respeitou os 10 dias da lei de franquia para leitura da circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é o documento que regulamenta toda a operação. Ele vai te dar todo o overview do que é a operação, da onde foi criado, o que ela fez, tudo aquilo. Lógico, ela não vai te entregar a fórmula da Coca-Cola, né? Sim, mas ela vai te dar, até porque quando eu vejo algumas circulares que eu pego quando eu estou avaliando a empresa se a gente vai fazer a expansão ou não, eu vejo algumas e falo, pô, essa circular, vamos mexer aqui, porque você não precisa entregar o nome do fornecedor direto, porque senão você vai entregar o ouro pro bandido, né? Uhum. Mas tá dizendo legal, bacana. Como que tá os franqueados? Estão performando? Estão tendo rentabilidade? Como que é o suporte? A franqueadora dá um suporte legal? Fábio, mas a franqueadora, por exemplo, tem poucas unidades. Não tem problema. Todo mundo começa assim, mas faça as pesquisas, olha, pega essa circular de franquia, passe para um advogado da sua confiança, passe para um consultor financeiro, um contador, para verificar se aquilo está dentro das suas expectativas. Uhum. É uma coisa que eu falo muito. Hoje as pessoas falam assim, eu quero uma franquia que me dê X% de faturamento, eu quero 200, 300 de faturamento. Gente, não olhe no foco de faturamento, porque você pode faturar 1 milhão e lucrar 2 mil reais. Justamente. Primeira coisa, entenda a sua expectativa. A primeira pergunta que eu faço para um candidato de franquia, o meu time faz lá, quando está fazendo a conversa com o investidor de franquia, qual que é a sua expectativa a comprar uma franquia? Aí o cara, eu quero isso, quero aquilo, para entender. Lembra de novo? Qualificando, para entender assim. Tá, mas você pensa em lucrar quanto com uma franquia dessa? 2 mil, 3 mil, 4, 10, 15, 20 mil? Porque para entender o momento da pessoa, existem franquias e modelos de negócio para todo mundo. Uhum. Porque hoje as pessoas estão muito preocupadas em faturamento e esquecem que vale a última conta lá do DRE, o que dá de lucro. Aproveitando você falando sobre isso, você acredita que isso pode ser um dos obstáculos que faz com que um cara acaba não suprindo aquela expectativa que ele criou em relação à sua empresa e tal? Cara, pode ser. Assim, eu acho que eu, por exemplo, eu gosto muito de ser muito real na venda de uma pessoa física que quer comprar uma franquia. Uhum. Porque, primeiro, eu vou falar para todo mundo que está assistindo, que se você está pensando em comprar uma franquia, achar que você vai investir no modelo de negócio e ela vai te dar o lucro, todo dia 5 do mês seguinte vai entrar o lucro, não invista em franquia, esquece isso. Vai trabalhar, vai arranjar um emprego, que dia 5, dia 10, só quando você trabalha no emprego. Uhum. É uma empresa, então você vai construir uma história que você vai ter um tempo de maturação, você vai ter um tempo que você vai estar pagando aquele investimento para ter lá um payback, um retorno do investimento, para chegar ao break-even, que é o ponto de equilíbrio. Então, é o primeiro ponto. Franquia, você precisa investir trabalho, se esforçar, que é uma empresa como outra qualquer. Franquia, você vai ter dor de cabeça. Vai ter dia que você vai acordar e falar assim, cara, eu quero matar a franqueadora. Sim. Tem dia que a franqueadora vai acordar, eu quero matar o franqueado. Mas a ideia é o seguinte, vocês estão trabalhando como um relacionamento. Sim. Vocês podem ter divergência, discordância, mas o resultado é porque a franqueadora quer que você ganhe dinheiro, porque ela vai ganhar em cima do seu faturamento os royalties. Uhum. E você vai pagar esses royalties e vai ter um lucro porque você está pegando um modelo de negócio que alguém criou e fez lá. Aí a pessoa fala assim, eu não acho justo pagar royalties. Então, cria um modelo de negócio e vai ser feliz. Com as próprias pernas. Então, assim, vai ser feliz. Agora, às vezes a pessoa criou um modelo de negócio fantástico, sensacional, tudo lá, e a pessoa acha, hoje eu sei, o que eu mais vejo é franqueado depois de um tempo, fala assim, eu não preciso da franqueadora, eu já sei fazer o negócio. Mas calma lá. Será mesmo? Ué, então por que você não criou? Justamente. Royalties é devido porque você está pegando algo que alguém teve a ideia e criou. E é totalmente justo. É a mesma coisa. É a mesma coisa chegar aqui, eu começar a vender Coca-Cola e daqui a pouco eu falar que eu não preciso mais da Coca-Cola porque eu não sei a fórmula, não criei a fórmula. Sim. Então, assim, é isso que é importante. Então, eu vejo que muitas vezes a pergunta que você me fez com questão da dificuldade aqui é mais daquela questão de achar que é ganhos fáceis. Sim. Então, assim, quando você entende que franquia é um modelo de negócio que qual que é a vantagem? Você vai pegar algo já pronto. Uhum. Que a pessoa vai te dar um caderno técnico, onde com as casinhas tudo montada, que você vai pegar esse negócio e vai implantar. E você vai pagar por isso. Sim. Mas a taxa de franquia é alta. Não tem isso de alto, cara. Você está pagando porque é algo que a pessoa criou. Mesma coisa.
Teve uma situação uma vez lá na Bumbus, lá, que uma pessoa propôs uma parceria e falou assim, eu quero 50% da tua empresa. Eu, oi? Oi? Oi, 50%. Aí eu virei, poxa, que legal! E quanto que você vai me pagar por isso? Aí eu ainda não acredito. Foi tão assim, eu fiquei com essa mesma razão que você viu assim. Eu falei assim, não, eu entendi errado. Aí eu falei assim, tá, mas qual que vai ser sua atuação dentro da empresa? Não, eu só vou te indicar alguns clientes. Eu, legal. Que ousado. Infelizmente tem gente assim. Tenta o próximo ali. Tá bom. Quando você tiver uma oportunidade igual a essa, me fala que eu também quero entrar. Então, assim, não tem segredo hoje. Hoje, uma franquia de sucesso depende de 3 fatores. Um bom suporte da franqueadora. Sim. Tá? Um modelo bem formatado de negócio. Tá? Aí eu vou falar um pouco sobre a formatação de modelo de negócio. E o terceiro, participação ativa do franqueado. Fábio, mas eu não posso só ser um sócio investidor? Pode até ser, mas você precisa ter um sócio operador dentro da operação. Sim. É o que os antigos dizem, né? O olho do dono que engorda o gado. Verdade. Aí você pode me mostrar a marca que for. Pode ser uma Cacau Show, uma Boticário, ou uma marca que formatou ontem. Os franqueados que não deram... Lógico, a marca sendo uma marca séria, lógico, existe também a possibilidade de ser uma marca que vamos também, você também falar que só tem coisa boa. Não, pode ter também uma empresa que foi mal formatada. Sim. A grande ineficiência de mau resultado de franqueados foi exatamente que o franqueado não estava dentro do negócio ou não escutou as orientações lá. Porque pensa o seguinte, qual que é o intuito de uma franqueadora não querer que o franqueado performance? Não tem lógica. É aquela coisa, se o cara fatura 0, a franqueadora ou vai ganhar um royalties mínimo, se for o caso do contrato, ou vai ganhar 0. Agora, se o modelo de negócio, o Silas virou um franqueado, ele está faturando 1 milhão, eu vou ganhar um percentual em cima desse 1 milhão. Sim, com certeza. Meu amigo, então assim, não existe, aquelas coisas assim, é aquela síndrome de achar assim, porque o cara é uma franqueadora, tá querendo ganhar vantagem no cara. Não é. É um modelo de ganha-ganha. Por isso que é um modelo muito seguro de se investir ainda. Tá? E como que você pode ver alguns parâmetros? Você vê o parâmetro do mercado. Por exemplo, existe hoje um selo de excelência que a Associação Brasileira de Franchise emite. Para dando o quê? Para dando a chancela onde que os franqueados votam, dando lá. Por exemplo, na FaceDoc a gente ganhou por 2 anos consecutivos o selo de excelência. E quem vota é o franqueado. O que o franqueado diz? Essa marca me dá rentabilidade. Sim. Essa marca me dá suporte. Eu oriento vocês a investir. Isso que é o selo. Então, existe algum... Então, assim, para a franqueadora é interessante ter isso. O que eu estou falando com relação ao modelo de negócio? E pensando assim, você aí que tem uma empresa, está pensando em franquear. Né? Uau, eu quero crescer. Porque hoje qual é o caminho de uma expansão de uma empresa? A empresa ela tem alguns caminhos para ela querer crescer. Uma empresa, uma empresa que tem um modelo de negócio que está dando rentabilidade, ele quer, eu quero aumentar. Ou ele pode criar filiais. Que aí, se ele não tiver capitalizado o suficiente, ele pode recorrer a dinheiro de banco, trazer um sócio investidor, achar um fundo de investimento, fazer um M&A, ir para uma abertura de ações através de um IPO, que é um processo um pouco mais que precisa seguir, porque tem várias formas. Ou ele pode também pensar em transformar ele em uma franquia. Só que não é assim, você tem que ver se sua marca ela é franqueável. Sim. E aí, estava até conversando mais cedo até com o meu time de marketing, estava explicando exatamente sobre isso. Até um pouco antes que chegou, a gente estava conversando exatamente sobre isso. Hoje, o que acontece hoje? Na época da pandemia, principalmente, 2019, todo mundo queria virar franqueadora. Porque sim, eu lembro. Cara, virou um boom. Tudo que era marca, franquia. E aí acontece. Começou também a aparecer os profissionais, os consultores, para formatar. Ontem mesmo, um dos principais grupos de franchise lá, a gente estava discutindo exatamente isso. O cara falou assim que formatava uma marca por R$5.000. Cara, ele vai ter que testar esse modelo assim, tudo. Entregava em máximo 90 dias. Eu falei, cara, não existe.
Como que você vai testar um modelo de negócio, verificar documentos, fazer circular de oferta de franquia, testar, verificar a parte jurídica, testar todo o modelo para botar. Então, hoje, tem muitas franqueadoras que foram mal formatadas. Uhum. Então, pessoal, eu, por exemplo, na Bumbus eu não formato. Por quê? Meu core business é após a formatação. Sim. Você está lá com a empresa formatada, me procura que eu te ajudo a expandir. Fábio, eu tô querendo pensar em virar franquia. Fala comigo que eu vou te ajudar. Eu tenho empresas sérias que formatam tudo lá. Por quê? Uma má formatação traz consequências a longo prazo gigantes. Sim. Porque o pessoal fala assim, Fábio, mas que consequência que eu vou ter? Quem vai perder é o investidor de franquia. Negativo. Porque hoje, se é mal formatado, você tem consequências jurídicas pesadas. Porque você está dizendo para um futuro investidor que o seu negócio é bom. E esse problema gera. Então, não tome cuidado, cheque em referências. Mas fazer uma pergunta nisso aí, Fábio. Você falou que a Bumbus ela tem esse papel de expandir a marca, certo? Sim. E caso pegue uma empresa assim, mal formatada, vocês prestam essa consultoria, sim. Vocês passam essa informação e ainda indica empresas que possam possibilitar uma formatação mais... Hoje eu tenho uma atuação a nível nacional. Uhum. Né? Até estava conversando com você aqui nos bastidores aqui. Como eu morei em várias cidades, tudo aqui, eu acabei... Tendo expertise, né? Lá. E assim, hoje, por exemplo, como eu fiquei 2 anos, os últimos 2 anos eu fiquei fora de Brasília, tocando o projeto da FISDOC lá em Porto Alegre. Então, eu tenho mais relacionamento fora de Brasília lá. Então, você acaba conhecendo muita gente. Sim. Então, o que eu falo? O primeiro papel, quando eu entro, quando eu faço o onboard, a gente assinou todos os contratos, tá? Tem os termos de confidencialidade para fazer aqui. Eu vou pegar o modelo de negócio, vou estudar lá. Primeira coisa que eu faço, eu vou identificar como que está isso aqui. Se eu perceber que o modelo foi mal formatado, eu já chamo o sócio, já comunico e vejo. Aí eu vou ver. O problema é só a circular de oferta de franquia. O índice é alto? Muito alto. É alto? É muito alto. Caramba. Muito alto. Porque hoje é o barato que sai caro. É isso mesmo. Eu costumo falar, justamente. Né? Às vezes eu dou muita palestras, às vezes dentro das franqueadoras, tudo aqui. Quando os novos franqueados, quando chegam, assim, às vezes as franqueadoras me chamam para fazer esse processo de integração em algumas palestras, eu falo assim, franqueados, não façam economias burras. Sim. E aí eu falo também para as franqueadoras, né? Não façam economias burras. Porque se você mal formata, você vai ter que pagar de novo. Sim. E é muito comum. Por quê? Hoje, de novo, as pessoas se apresentam. Sou especialista em formatação. Sou o que mais tem. Aqui. Cara, checa. Na internet aí a galera... que eu te falei. Por que eu... De novo, não entendam com uma arrogância, né? Hoje eu não preciso procurar nenhum cliente até hoje da Bumbus. Por quê? Não é porque eu sou bonitinho, eu sou um cara legal. É porque o meu resultado fala por mim. Sim. Me diga teus números que eu direi quem és. Sim. As pessoas veem, não é porque o Fábio é o cara legal. É porque o cara vai lá, pesquisa, vê que a Bumbus é uma referência, vai querer o quê? É óbvio. Por exemplo... Eu estava citando do Maurício Meirelles, né? Uhum. Ele não ia fazer um vídeo e falar, esse cara é bom de franquia. Associar a imagem só dele, porque né? ele é meu brother, meu amigão, né? Sim. E o que é muito legal, por exemplo, eu tenho hoje dentro do portfólio da Bumbus algumas marcas que elas têm personalidades associadas. Sim. Por exemplo, tem um projeto muito legal, um sport bar lá de Porto Alegre que chama Casa dos Guris, né? Já ouvi falar. É o Matheus, o Lucas, que são sócios, mais 2 pessoas que eu acho que você não conhece. Um tal de Nego Di, aí o Ronaldinho Gaúcho. Sabia que já ouvi falar. E o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, por que eles vieram? É um projeto muito legal, cara. Estão em início de expansão, tudo lá. É um sport bar muito legal. Cara, Brasília mesmo, acho que vai bombar quando a gente vier aqui. O que aconteceu? Eles formataram a marca, fizeram tudo legal, bacana, e estavam com dificuldade de expansão. Por quê? Estavam querendo fazer expansão utilizando o Ronaldinho e o Nego Di. Só com a cara, imagem, mas né? Eu vou te falar, até quando eu estava conversando com o Dilson, né, o Nego Di, na reunião com os sócios lá, eu falei assim, com todo respeito, a personalidade ela não vai vender a franquia. Sim. O que vai vender a franquia? Cara, é um modelo legal? Dá retorno? Tem um suporte? O fechamento aqui, eu fiz uma reunião com os meninos lá, eles falaram que o mês passado venderam 550 mil.
Cara, num bar, no esporte, lá em Porto Alegre, e opa, lembre que Porto Alegre não estava com água lá e o bar estava na área lá. Então, mesmo com pouco período, com uma cidade se recuperando de uma grande tragédia, eles faturaram. Imagine esse modelo de negócio a nível nacional. Caramba. Então, assim, são duas personalidades muito fortes que tem lá. Só que ninguém vai comprar pelo Nego Di, pelo Ronaldinho Gaúcho. Sim, vai olhar a qualidade do... Lógico. O que eles vão falar assim, cara, esse cara, pro Ronaldinho botar lá o nome dele, é um nome que é caro. E ele é sócio, ele não é só garoto propaganda. O Nego Di, ele é sócio. Então são pessoas que têm um nome, uma personalidade tudo aqui, que eles não vão se associar a um projeto se o negócio der errado. Uhum. Então, assim, e é um modelo de negócio muito bacana que logo vocês vão ver chegando aí. Legal. Uma boa rentabilidade, tudo aqui. Outra marca que eu também tenho lá, eu tenho na área de estética, Além do Olhar. Além do Olhar ela é uma marca que foi criada aqui em Goiânia. Era uma especial, começou com sobrancelhas, cílios e agora entrou toda na parte agora de estética, essa parte estética invasiva. O famoso toxina botulínica, o Botox, né? Aí, Allergan, tô fazendo propaganda aí, né? Eu tive no escritório da Allergan semana passada lá. Aí agora os outros laboratórios vão se ver o podcast vão bater. Não, mas também tem o pessoal da MES, da Galderma, Renova, da Croma, Biometil, Med System, Medical Sun, todos os portfólios, que são todos parceiros aí, que eu acabei ficando muito conhecido também com os laboratórios que fornecem lá. Mas que é a Rose? A Rose criou esse modelo de negócio lá em Goiânia. O negócio explodiu. O Dr. Bones, que é um dermatologista famoso em Goiânia, né, que é até conhecido como Dr. Colágeno, se associou à marca, dando a parte de experiência técnica, e a Ana Hickman, que é uma apresentadora. Sim. Virando sócia, e tanto que agora entrou o Vinícius Dutra, né, que é um cara especialista em IPO, em M&A e tudo. Inclusive, eles estavam semana passada em Nova York, a convite do governo americano, para o governo americano conhecer a empresa para já começar a levar para lá. Então, legal. Outra personalidade, Ana Hickman. Sim. Né? Fechei hoje, assim, né, eu acabei de assinar o contrato, estava chegando aqui, estava assinando o contrato com uma marca do Rio de Janeiro, também da estética, Espaço Facial. Lá do André, do Reginaldo, e também tem como sócio Débora Seco e Márcio Garcia. Então, assim, essas pessoas não iam entregar a expansão para eu cuidar, tendo nomes assim, se eles também não soubessem um pouco do meu histórico, né? Sim. Então, hoje, o que eu vejo? Às vezes, as empresas, no afã de crescer, no afã de aqui, e também é cansativo. Às vezes eles acabam caindo em ciladas porque tá com tanta pressa de crescer que não faz as pesquisas, não vê lá. Então, não quer estudar, né, Fábio? Não quer estudar. Não quer conhecer a estrutura daquilo. Infelizmente, o mundo está cheio de maus profissionais. Sim. Tem muitos bons profissionais. Então, puxa as referências, vê quem é o cara. Vai lá no histórico. Eu falo o seguinte, hoje, quem que é o meu principal indicador de clientes? O Nelson, da Face Doctor. Se você entrar no meu LinkedIn lá, ver lá, você vai ver a recomendação que ele fez. Cara, ele fez uma recomendação, eu falo, poxa... Que legal. Eu não tô lá. Eu faço a expansão da concorrência agora, né? De marcas concorrentes. Cara, a gente continua amigos, somos praticamente, eu entrei lá como um funcionário dele, no processo ficamos amigos, eu saí de lá como um irmão, um cara que eu admiro, que eu prezo, eu oro para a vida dele todos os dias. É mar aberto, né, Fábio? Então, mar aberto, oportunidade para quem... Então, assim, quando você tem essas referências, e eu vejo assim, tem muito... Então, as más formatações é que atrapalham o sistema de franchise. Uhum. Então, assim, eu fico muito triste vendo assim, porque, cara, quando você vê o sistema do... E assim, alguns amigos meus que verem eu falando isso que eu vou falar agora, eu falo assim, mas você falando... Eu era um dos maiores críticos de franquias. Porque eu vi muitos amigos meus, se ferrarem com franquias. Perderem investimento lá. Por quê? Negócios mal formatados e mal feitos. Então, assim, e eu sempre falava muito. Aí o pessoal fala, hoje o Fábio está lá dentro do destaque em franquia, tá? Porque quando eu percebi que tinha boas franqueadoras, bons modelos de negócios, dá para seguir. Então, essa é a dica que eu dou para as empresas que querem fazer. Quando a gente pega lá, quando a gente faz esse trabalho 360 lá da Bumbus, olhando lá o pessoal, o que faz, tudo, e às vezes acontece muito, né? Recentemente eu estava até conversando com uma empresa que estava querendo que a gente fizesse essa expansão lá, tudo, tá? E eu já me falei assim, olha,
tem que ajustar o seu modelo de negócio. Não, mas o que você não entende que é algo revolucionário, é algo diferente. Eu falei, eu entendo. Mas vamos fazer um ajuste. Mas não é vendável. Alcance, mas eu já tenho algumas pessoas querendo investir. Legal. Mas essa pessoa não vai ter o retorno de investimento, porque o mercado, assim... infelizmente eu não posso citar um case que aconteceu aqui, mas foi muito parecido. Era uma empresa de um grande cantor a nível nacional. Uma coisa que eu falo, que daqui a pouco eu vou dar a dica, eu vou entregando, né? Mas era um sócio, era um grande cantor de nível nacional, um cara grande, assim. Ele tinha uma marca, só que assim, ele queria que a gente fizesse expansão lá, tudo. Só que acontece, o modelo de negócio dele estava com um preço acima do que a concorrência cobrava. Então, assim, podia ser eu, Semesato, as maiores empresas hoje que fazem expansão aqui, tudo, não ia vender. Por quê? O investidor não vai comprar porque é ele que está lá. Ele não quer saber se é o Silas, se é o Fábio, se é o João Maria, se é o Roberto Carlos, Gustavo Lima, Zé Neto Cristiano, Luan Santana, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Ninguém quer saber quem está por trás. Ele quer saber o seguinte, tem suporte? Eu vou ter um suporte? Porque o franqueado, quando ele busca um modelo de... um investidor que está buscando franquia, ele busca tranquilidade, ele busca uma segurança, porque ele não sabe fazer. Sim, verdade. Ele precisa ter um suporte, alguém ajudar ele a fazer isso. Então, essa empresa dá suporte? Legal. Essa empresa dá rentabilidade? Como que eu consegui dar rentabilidade? Como que estão as unidades? Poxa, eu vi, tem 10 unidades aqui. 7 estão tendo resultado. Uma não está tendo. Outra, tá legal. Nem todo mundo. Gente, outra coisa. Nem todo mundo vai ter resultado. Depende de mercado, depende de região, tudo. Por isso que tem que tomar todo esse cuidado aqui. E por isso que quando a empresa vira franqueadora, quer virar expandir através de franquia, ela tem que fazer todos esses estudos, investir um pouco do tempo e dinheiro para poder estar tranquilo. Porque senão a conta chega. Sim. E aí, depois, não adianta. Porque mal formatado, você vai ter perda de franqueados, aí vai ter que constar isso na segurada de oferta de franquia. Aí quando você vê o seu sonho, o seu projeto de vida, você está tendo que trocar de nome, porque foi iniciado lá. Então, por isso que eu falo, cuidado na formatação. Hoje, de novo, nós lá na Bumbus, nós não formatamos, né? Até porque eu acho que não é nosso core business, a gente não tem estrutura isso aqui. O que a gente faz é o seguinte, a gente olha, analisa aqui. Mas boa parte do que a gente pega lá, os ajustes que a gente orienta a fazer lá, tudo, acaba botando o modelo de negócio lá. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero vender minha marca por 800, 1 milhão de reais. Cara, você vai vender uma a cada 6 meses? Cara, vamos ver um modelo mais enxuto, assim, porque o franqueado vai atingir o payback, ele compra 2, 3, 4 unidades. Então tem várias jeitos de crescer e de expandir. Tá? Então, a dica que eu falo, paciência, investimento, tudo lá. Então, estudo, né, Fábio? Estudo aqui. Quando a gente consegue fazer isso, cara, o negócio vai mais suave, vai mais tranquilo, o negócio foi legal. E o resultado vem. Resultado vem. Os clientes procuram, né? O que aconteceu com a Bumbus. É porque as pessoas querem. As pessoas estão mais exigentes, né? A gente não está falando de um público da qual as pessoas é leiga 100%, né? Digamos assim. Quando eu estava falando que eu citei essa personalidade do negócio da Bumbus, foi exatamente isso. Porque ninguém quer associar a marca ninguém quer ter problema. Então, assim, lógico, também hoje, por exemplo, eu agradeço a Deus, que assim, eu nunca imaginava em tão pouco tempo de estar com a minha empresa, estar com essa base de clientes. As marcas são marcas novas que estão aqui, mas logo você pode ter certeza. Tá? Tem um case, né, de marcas que é muito legal, e esse é bacana para falar de expansão, que é da White Clinic. A White Clinic lá é do Thomas. O Thomas é um Forbes Under 30. É um jovem de 30 anos, né, que tinha um sonho, ele veio de uma família de médicos, e aí olhou, não
quero ser médico. Imagina, né? Falar isso pro pai. Virar pro pai, ó, o pai médico, não né? Quero. O pai médico, né? O irmão mais velho médico, o irmão gêmeo médico. Meu Deus. E ele, não, eu não quero ser médico. Vou na contramão. Mas por que a história do Thomas é legal? Ah. O avô e o tio dele eram empreendedores. Tinha o avô com posto de gasolinas, o tio com uma grande empresa, montou uma empresa pequena e hoje é uma das maiores empresas de guindaste, de grandes obras no Brasil todo. E ele viu aquele lado empreendedor. E aí o que ele fez? Quando ele fez odontologia, ele começou a estudar, ele estava lá em Porto Alegre, passou na PUC e foi fazer pós-graduação na USP. E lá na USP, ele ia toda semana para fazer a pós lá, ele começou a visitar grandes empresas, grandes negócios, e ele criou Ele falou, cara, eu não quero criar esses modelos de clínica odontológica gigante, né? Que hoje você vê as clínicas, as redes de franquias, 6 salas, hoje aqui uns tamanhos gigantes. Agora imagine, é legal, clínica linda, maravilhosa, mas isso tudo tem dinheiro, tem gastos. Como que um franqueado vai investir 1 milhão, 2 milhões de negócio? E ele via aquele cara, ele falou, ele tinha 40 mil guardado, precisava de 200 mil para montar a clínica. Aí ele falou, cara, eu não vou montar uma clínica, não, vou montar uma sala comercial. Pegou, deu os 40 de entrada e deu lá um cheque voador lá e foi montando um negócio. Quando ele viu uma clínica numa sala comercial com 2 cadeiras, com 70 metros quadrados lá, estava dando 100, 200 mil reais de faturamento. Opa, sorte principiante, né? Aquela coisa, deu só. Montou a segunda. A segunda, bacana, deu resultado. Montou a terceira. E aí ele começou a perceber que ele não precisava mais estar lá ele conseguia gerenciar tudo. E aí foi aí. E aí a gente se conhecia lá em Porto Alegre e Thomas, acho que dá para franquear. E aí a gente começou a expansão em janeiro. E aí é esse time que é legal assim fazer. Cara, primeiro mês a gente não vendeu. Segundo mês a gente não vendeu franquia. Terceiro mês não vendeu. No quarto mês saiu a primeira venda de franquia. Hoje já temos 15 vendas. E tem 3 unidades próprias, né? Já estamos com 15 unidades, né? Então, assim, uma empresa em 6 meses já está com uma expansão alta aqui. E outra, que é legal, é a primeira rede de clínicas odontológicas em salas comerciais. Que bacana. Né? Então, assim, hoje dá um faturamento aí de 150, 200 mil reais lá, deixa uns 40 mil de lucro lá. E é um modelo disruptivo, que não se tem. Sim. Né? E o que é legal, as grandes marcas começaram a querer copiar. Aí até eu estava conversando com o Thomas anteontem, aí ele, Fábio, já estão copiando. Eu falei, parabéns, você está regulamentando o mercado. Justamente, está mudando o mercado. Então, assim, esse é um case muito legal, que às vezes a pessoa fala assim, cara, mas como que é? É muito longo. Cara, modelo bem formatado. Sim. Tinha resultado, já tinha as 3 clínicas que davam resultado, já tinha testado tudo bem. Cara, em 6 meses já está com 15 unidades. Então a gente está em previsão de fechar com 30 unidades esse ano. Que bacana. Tá? Então, assim, imagina aqui, um jovem de 30 anos, dentista, que hoje não fica mais com a barriga na cadeira operando. Então, são alguns cases de boas expansão. Então, esse é um case que eu tenho muito orgulho de fazer. Eu brinco muito com ele, né? Que eu não posso falar muito isso aqui, daqui a pouco, quando sair aqui, vai ser só os clientes. Mas você falou de um, não falou de mim, não sei o quê. Mas vai ser um dos cases que daqui a pouco eu vou estar. Sucesso, né? Que vai estar falando lá, né? Porque são marcas assim que tem aqui. Então, a Bumbus, ela nasceu exatamente. E eu falo muito, isso está dentro dos princípios da empresa, de transformar vidas. Né? E quando eu fui montar a Bumbus, eu falei, cara, minha ideia. Eu quero transformar a vida das pessoas. Legal. Desde do empresário que está confiando a sua expansão comigo, aos funcionários que estão lá, o candidato lá, uma franquia, o investidor de franquia, o consumidor final. Ou seja, eu quero ver a melhoria de vida. Os meus fornecedores que estão lá. Semana passada, eu achei um barato que aconteceu. Eu fui tomar café com 2 grandes laboratórios mundiais, né, que atendem a rede de clínicas de estética, né? A Allergan é conhecida, é a famosa dona do Botox, né? O famoso Botox, todo mundo utiliza aí. É uma gigante mundial. Depois fui tomar um café com o pessoal da Merz, né? Outro gigante mundial, que fabrica especialista também em todos esses produtos. Tem bastante toxina, bioestimulador, preenchedores. Então, assim, são 2 gigantes mundiais, estava lá.
E o que é legal, um foi me deixar no concorrente, depois no final outro lá, e eles me pegaram, por exemplo, foram me levar até a feira da BF, pô, uma gentileza pra caramba. Então, o que é legal? A gente vê que... Por quê? Eu acabo, quando eu estou entrando numa marca de estética, tudo, eu vou indicando esses parceiros que eu sei, fala com o pessoal ali da MES, eles vão ajudar vocês, fala com o pessoal da Arco, fala com o pessoal da Galderma, da Renova, são na parte estética. Às vezes tem às vezes a empresa está com uma dificuldade do jurídico, fala com esse advogado, pô, essa agência de tráfico. Por quê? Aí fala, Fábio, o que você ganha por isso? Nada. A minha ideia, eu não quero o pessoal sair ganhando percentual com parceria. Eu quero o seguinte, que eles atendam os meus clientes com perfeição e eles também querem, porque daqui a pouco todo o ecossistema que está em volta da vida está transformando as vidas. Sim, justamente. Eu ia falar justamente sobre isso. Você construiu, de fato, um ecossistema. E é um valor isso. Porque o que você traz com isso? Confiabilidade. Você traz mais clientes. Você atrai, você faz com que essas marcas olhem para você, olhem para a Bumbus e falam, pode confiar. Não, e outra coisa. Sim, esses laboratórios todos me indicam os clientes, né? Sim. Então, assim, às vezes o cara fala assim, Fábio, eu tô aqui, tô fechando com uma empresa tal, e você tá precisando aqui para expansão. Fala com o dono aqui, eu falo, e assim, é muito legal isso. É que nem a gente estava conversando nos bastidores aqui. Por exemplo, hoje, eu tenho uma assessoria de imprensa, que fica lá em São Paulo, a Eneida, lá com a Miguti. Cara, a Eneida é uma querida, é uma parceirona aqui, eu falo assim, ela se precisar brigar com alguém, eu vou lá brigar junto com ela, assim, porque é uma pessoa ética, tudo, e principalmente, ela me ajuda muito a colocar a Bumbus em evidência, tudo lá, fazendo todo esse trabalho de base que às vezes a gente não vê na assessoria de empresa, que é importante ter lá. Até Sim. porque eu tenho me conhece meio nichado em algumas empresas, mas assim, uma empresa ela precisa ser conhecida a nível nacional, tem todo um trabalho, todo o time lá. Então, quando a gente tá, o pessoal da Meguti, por exemplo, lá sob o comando da Eneida, eles me ajudam lá. E o que é muito bacana, né? Eu indico, eu falei, fala com ela, lá que ela vai te dar assim. Porque ela consegue fazer um preço diferenciado para os meus clientes, Sim. né? Ela acaba crescendo, né? Hoje, por exemplo, a Eneida já é uma assessora bem consolidada lá, faz assessoria do Luciano Zafi, do Maroni, do Arthur da Globo, então foi grandes empresas. Então é uma pessoa assim. Só que essas trocas sinceras, assim, você cria um grau de relacionamento muito legal. E foi... Eu estou falando da Eneida. Aconteceu uma coisa muito legal lá na feira da BF, lá, na feira de franquias. Eu estou com uma marca nova que chama Repeticos. A Repeticos, ela é uma marca de moda circular. A moda circular, para quem não entende a terminologia, é os antigos brechós, né? Só que é focado em crianças, mas com uma pegada premium. Porque hoje, quando você entra para ver um brechó, às vezes você fala assim, pô, mas eu não vou comprar essa roupa aqui, porque lá não. Desde o cheiro, a experiência é legal e esse propósito diferente. E é uma marca nova, tá começando a expansão agora, tendo as primeiras vendas agora, então é uma marca que está começando a ser conhecida. Tá ligada a um grupo da Ana Paula Ferro, que tem algumas marcas como Empório da Beleza, tudo. Sim. Mas a Eneida, por exemplo, lá na feira, com o trabalho dela de bastidor, botou... Na sexta-feira conversou com um repórter Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e na segunda-feira ela colocou a Repeticos na Pequenas Empresas, Grandes Negócios com matéria lá. Isso, para quem é do franchise, é a principal vitrine. Sim. Porque hoje, qualquer investidor de franquia, onde que ele vai quando ele quer ver um novo negócio? Site da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Né? Porque hoje é um balizador. Então, poxa, e aí você fala, isso não tem preço para mim. Porque, primeiro, ela, como assessora de imprensa, vai ganhar méritos com ela e com outros clientes. O meu cliente, que é o que eu atendo, que eu faço expansão, cara, tá super feliz, uma marca nova já na principal vitrine do país. Sim. Então, assim, isso vai gerar mais clientes para as unidades, os franqueados vão ganhar dinheiro. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Sim. Então, assim, quando eu falo transformar vidas, e quem me conhece sabe assim, eu falo isso diretamente, né? Eu trabalho, não é por dinheiro, dinheiro é consequência. Então, assim, eu gosto de ver melhoria. Nem sempre a gente vai acertar. Que saia, que fosse... todo mundo, toda empresa que vier com o Fábio vai destacar?
não posso prometer isso. E todo mundo que já conversou comigo sabe que eu falo assim, Fábio, mas você promete o quê? Nada. Eu termino mais ou menos e falo assim, eu não vou te prometer venda. Sim. Como assim não? Não. A gente vai fazer um trabalho de construção e aí a gente vai... Porque a venda depende todo assim. Quanto você vai investir em tráfego, como que está a sua rede, como está o retorno. Você tem prova social de algum franqueado para poder te dizer que a rede é boa. Tem toda uma série de coisas. O que a gente vai fazer? A gente vai construir um trabalho, tudo. Tanto que os meus contratos não tem multa e não tem cláusula de prazo. Se você assinar comigo, quiser daqui a 15 dias encerrar, tudo bem. Sim. Por quê? O que eu vou prender o meu cliente não é com contrato. Eu vou prender ele com bom resultado, bom trabalho. E também não adianta você achar que você vai me contratar, qualquer empresa. Existe um tempo que o tráfego vai maturar, sai de aprendizagem, as campanhas vão fazer. Esse tempo varia de 30 a 45 dias. Tá? Tem um tempo da gente qualificar. Então, assim, lembra que eu falei da White. A White começou lá e eu sei que é doído para o empresário, porque está investindo dinheiro, tem toda a parte, tem tudo isso que está tendo investimento, está investindo com time de expansão, tudo lá, mas o resultado vem. O que mais dói, às vezes, quando você vê assim, você faz, sabe que o cara já está pronto, vai começar a sair, o cliente, eu acho que está acabando o dinheiro, vou investir, eu falo, mas estava tão próximo de virar. Porque é uma construção. Sim. E eu acho que talvez isso que é um pouco do diferencial lá nós da Bumbas. A gente não fica prometendo sonhos. Mas você tem aquela frase, não bato metas, eu quebro recordes, não batemos metas, quebramos recordes. Isso é mais um estilo de vida, um mantra de vida que eu tenho. É mais para superação. Mas precisa dessa estrutura, precisa. Né? Precisa construir essa. Porque não adianta, o cara fala assim, eu quero vender 100 franquias em 6 meses. Tá, você vai investir quanto em tráfego? Vou investir R$3.000. Amigo, esquece. Então não é comigo que você vai trabalhar. Escolhe eu aí, porque eu não vou te enganar com relação a isso. Sim. Então isso está tendo um resultado muito legal. Acho que quando a gente tem esse propósito, eu falava isso muito lá na FaceDoc, né? Até o Nelson me deu um livro lá sobre propósito. Eu falo assim, cara, eu tenho um propósito de vida. Então esse propósito é inegociável. Bacana. Então, assim, o meu propósito é transformar vidas, né? Lógico, a minha também eu tenho minha família, eu tenho minhas filhas, tenho toda uma estrutura que eu quero também crescer, tudo aqui. E eu estou naquele momento de todo início de empresa, eu estou naquele momento que eu só estou investindo, estou botando aqui, praticamente estou dando lucro, tudo. Tanto que eu vou fechar com os fornecedores, eu falo, cara, não dá. Às vezes eu tenho que. Deixo fechar com um fornecedor porque eu não tenho como honrar o pagamento. Tenho as famosas inadimplências que alguns clientes acontecem, toda aquela parte normal, tudo aqui, mas. Eu não vou sair do meu propósito porque é inegociável. Tanto que o pessoal lá, por exemplo, se um consultor meu ele está cuidando da marca X e ele vai oferecer a marca Y, ele está lá fora. Ele vai lá, aquele cliente ele entrou para a marca X, ele vai ser vendido lá. Eu não saio fazer aquilo não. Por quê? Não é porque eu sou bonzinho, não. Porque todo aquele lead que chegou lá, aquele candidato, seja para qualquer segmento lá, ele foi trago por uma campanha focada numa persona X. Sim. Então não tem como eu mudar para outra. Eu vou estar mudando o perfil. Porque eu acho que esse cara não vai ter dinheiro para essa marca que ele vê, a outra é mais barata. Um problema. Lá não. Nosso propósito é muito sério e então vai seguir. Por isso que eu seleciono bem o time. Lógico, infelizmente, às vezes pode entrar gente que a gente não tem como fazer lá, mas eu tento trazer sempre gente que estão dentro do nosso propósito, que queiram crescer com a gente lá. Somos uma empresa pequena que tem um sonho também de expandir, ser grande logo, logo aí, se Deus quiser. Bacana, show de bola. Agora eu quero falar com você que está nos acompanhando aqui. O Fábio até falou, né? Ele não promete venda, mas de acordo com tudo, né? Todo o testemunho que ele disse aqui, gente, vocês podem ver que ele faz de tudo. Uma coisa é fato, você vai fazer de tudo para que dê certo, né, Fábio? Se Deus quiser. Então é isso. Gente, estamos chegando ao final. Passa muito rápido aqui o bate-papo, mas, cara, que aula! Eu posso te dizer que vários insights eu tive aqui, Fábio, e mais uma vez eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui, topado, ter vindo aqui no Despluga Podcast. Vai ter mais convites, com certeza. Eu que agradeço. Né? E eu queria que você finalizasse agora a sua participação. Eu queria que você falasse algo que está no coração do Fábio aí agora, para a galera que está nos acompanhando. E a gente já vai encerrar o Despluga Podcast. Não, eu acredito muito que a jornada ela é difícil. Ela seja para o empresário, para uma pessoa que está pensando em investir, tudo. O segredo é não desistir. Sim. É não desistir.
Eu tenho um mantra que eu falo muito que é Deus, família e trabalho, né? Então, assim, confia em Deus. Tem uma energia lá em cima, tem uma pessoa que está olhando tudo. Mesmo nos piores cenários, nos piores momentos, assim, às vezes a fé falta, né? Mas confia. Isso vai acontecer, vai chegar. Não desista. Eu acho que esse é o que está no meu coração para dizer hoje. Você que está aí pensando, que está com a sua empresa, está pensando em investir, está em dúvida, não desista. Persista, prossiga, mesmo que estiver faltando dinheiro, mesmo que esteja todas as dificuldades, não desistir. Isso é uma verdade, é difícil, né? Como eu falei para você anteriormente, né? As vitórias a gente acontece nos palcos, né? E as derrotas e o processo vive nos bastidores. E quiçá se fosse tudo Disney, mas aqui o mundo real é dolorido, tudo aqui. E isso que é bom que a gente nos prepara para atingir em outro momento, né? Tem uma frase que eu falo há muitos anos, que eu gosto bastante, né? Um sonho só é possível se você fizer o impossível. E o seu impossível é diferente de cada um. Faça o teu impossível, busca o teu impossível. E aí tu chega lá. Bacana, show de bola. Gente, top demais. A gente tenho certeza que vocês aprenderam muito aí. Tiveram vários insights aí com o Fábio Constantino. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Gente, conteúdo de qualidade. Então vamos compartilhar aí com geral. Não retém essa informação só para você não. Manda para geral aí. E eu tenho certeza que vai agregar grandes valores aí para quem acompanhar esse episódio. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Despluga. Fui!